Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. E nós estamos aqui para falar de empregabilidade, falar de mercado de trabalho, falar de sucesso, falar de carreira. E neste mês, que é o mês do empreendedorismo, nós estamos a cada programa trazendo um empresário. Alguém que teve uma grande ideia ou até uma simples ideia, mas que está tendo sucesso e está conseguindo dinheiro, mostrando para você, contando para você o seu exemplo. Hoje, nós temos uma pessoa muito interessante, que é o Márcio Campos, e eu convido o Márcio para vir aqui ao nosso estúdio para nos contar a sua história. Seja bem-vindo, Márcio. Senta, por favor, aqui na nossa sala de trabalho e vamos, então, trabalhar, mas começando, a saber dessa tua história. Primeiro, você é um dentista de formação, não é isso? Essa é uma história interessante. Eu sou cirurgião dentista, formado aqui na USP em 98, mas a minha carreira sempre esteve envolvida com empreendedorismo. Eu sempre estive envolvido com outros negócios, fui muito feliz na odontologia, me trouxe frutos maravilhosos, mas o empreendedorismo está na minha veia. Então já tive vários negócios e agora a gente tem uma história aí importante para te contar. Olha, odontologia é um curso difícil, ainda mais passar na USP. Você chegou a passar na USP porque é uma coisa que você queria fazer. Sem dúvida você sonhava nenhuma. em ser dentista, cirurgião dentista. Sem dúvida nenhuma. Tá, aí foi o primeiro vestibular teu? Não, foi o segundo vestibular. Eu fiz o terceiro colegial, fiz um ano de cursinho, eu sou de Goiânia. Goiânia. Você não é de Ribeirão, né? Eu sou de Pelo Goiânia. sotaque, Isso, dá para ver que é... Aí você veio estudar aqui. Vim estudar aqui. Queria estudar na USP Ribeirão Preto. Isso é um sonho, né? E um sonho realizado, eu consegui entrar na USP. Tá, aí como é que aconteceu essa mudança então? Quer dizer, você sonhava, mudou de cidade, mudou de estado, estudou muito para passar na USP em odontologia. E aí, logo depois, já começou a exercer a profissão? Se formou, começou a exercer a profissão? Então, a minha história de empreendedorismo começa dentro da universidade. Eu, com 19 anos, vim estudar em Ribeirão Preto, mas eu tinha dificuldade para comprar e pagar o bandejão. Isso é uma realidade. O que ele hoje custa R$3, eu acho que ele custava os mesmos R$3. Então, na verdade, você não pagava faculdade, porque você passou numa pública, não é? Correto. E a dificuldade, quer dizer, o dinheiro que tinha não dava para pagar nem o bandejão. Não dava para pagar o bandejão. Isso é muito então, era bem legal a complexo. gente mostrar para as pessoas que encontram um monte de dificuldade e colocam, as dificuldades na frente maiores do que elas mesmas, né? De fato, existia uma dificuldade enorme, mas eu venho de uma família simples e nós sempre trabalhamos. Então, entrar na USP era grande mérito, mas isso não resolve os problemas. Como é que você conseguiu entrar na USP? Você estudou em escola pública? Tive um privilégio, eu estudei em escola particular porque a minha mãe é professora. Minha mãe já se aposentou, até ajudei ela agora, né? Mas nós, na verdade, estudamos em escola particular porque a minha mãe sempre trabalhou na escola. Mas o fato de só estudar em escola particular não significa que passe no vestibular, né? Não necessariamente, né? Existe um esforço enorme no sentido e num objetivo de vida. E eu quero registrar até porque, por exemplo, no meu caso, eu estudei em grupo escolar, em escola pública, quando criança, e consegui passar numa pública depois, uma federal. A minha mãe também estudou em escola pública e passou numa federal. Para você que está em casa não desanimar, caso você não tenha tido a oportunidade de estudar numa escola particular, né? Mas aí você estudou e acabou aproveitando essa oportunidade de estudar em boas escolas, veio fazer vestibular. E você falou que já foi empreendedor desde a faculdade. Sim, de Como fato. É que você fez para pagar o bandejão, então? Então, comecei a dar aulas particulares quando fazia primeiro ano de faculdade aqui e dentro desse cenário, eu fui dar palestra em escolas públicas pela universidade, aqui, palestra sobre odontologia preventiva, e descobri algo muito interessante. Em 1995... Espera um pouquinho, antes disso, porque tem muita coisa. Você dava aula particular para quem? Dava seus aula colegas, particular. dava aula para gente que estava entrando no vestibular? Na verdade, eu aluguei uma sala ali no Colégio Metodista, no final de semana, fiz uma propaganda nos cursinhos para eu dar aula de Química. E eu tinha cerca de 7 a 8 alunos que todos os sábados iam lá, eu dava 2 horas de aula para que eles pudessem prestar o vestibular. Porque você tinha uma mesada dos seus pais para tentar se virar e era mas pouco. Era bem complexo essa mesada. Era algo bem assim, pouquinho. Se vai vir ou não, a gente não sabia. E tinha que pagar o aluguel aqui, tinha que pagar a comida, eu ainda tinha um transporte. privilégio, eu ainda morava na casa da minha tia de favor. Então, realmente, a mesada era bem pequenininha. Era bem pequena. Né? E aí você começou a dar aula, e aí depois disso... Depois disso, eu descobri algo interessante. Dando palestra pela universidade, na escola pública, aqui em Ribeirão, eu dei a palestra... Sobre prevenção. Sobre prevenção, sobre cárie, gengivite, tártaro. Terminava a palestra,
e as pessoas me cercavam e faziam as mesmas perguntas. Mas em 95 não existia web, não existia internet. Só existia internet na USP, para ser mais preciso. E dentro da minha história de vida, fui criado muito também com meu pai como vendedor de livros. E eu falei para o meu pai, poxa, quero vender livros. Meu pai deu um pulo dessa altura, falou, não é possível. Você faz USP e você vai vender livro? Não, não, não. Falei, sim, sim, sim. Montei um negócio de dar palestras em escolas públicas dentro da universidade. Cheguei a ter mais de 100 acadêmicos trabalhando para mim durante os 4 anos de faculdade. Transformei minha vida, eu tinha 19 anos de idade. Foi meu primeiro negócio. Eu chamo de alegria e dor, porque eu fazia odontologia e não administração, mas a minha veia de vendedor era muito forte. Mas como é que é? Você conseguia esses livros onde? Você ia nas editoras? Não, na verdade, eu fiz um pacote, eu ia na editora, formatava um livro, depois de alguns anos até tive a minha própria editora, mas existiam livros de odontologia preventiva para o público geral, não para o público especializado, não para o universitário, né? E eu pedia para a diretora para dar uma palestra social, mas que eu precisava vender um livro no final para manter esse trabalho. E elas entendiam isso de forma muito transparente e não só me ajudou a fazer a faculdade, como ajudou quase uma centena de outros colegas que faziam odontologia e medicina, não só aqui em Ribeirão Preto, na USP, mas em Brasília, Goiânia, Bauru, Eles Marília. vendiam para você? Sim. Ou eles também iam fazer palestra? Eles iam fazer palestras educativas e vendiam os livros para E dava uma comissão para você? Para eles. Isso. Ao contrário, eu dava uma comissão para eles. Você dava uma comissão para eles. Sim. Tá. E aí, interessante, aí começou a ter condições de viver melhor. Viver melhor, tá. Sim. E aí pintou aquela dúvida, igual você falou, eu estava fazendo odonto, mas com uma veia de administrador e vendedor fantástica. Pintou a dúvida, será que é esse curso que eu tenho que continuar mesmo? Na verdade, eu sempre... A odontologia tem algo muito ligado a mim também, porque eu sempre lidei muito bem com as pessoas. Então, assim, tecnicamente, e lidar com as pessoas é algo que está muito próximo de mim. Então, eu nunca tive essa sensação. Mas a sensação de que eu poderia fazer algo a mais sempre foi algo latente. Então, nunca pensei em parar, me formei nos 4 anos, nunca tive nenhuma dependência, nada disso, porque isso era super importante para a minha vida e eu tinha isso de uma forma muito clara, né, concluir. Então, entrar no curso, parar, isso nunca passou pela minha cabeça. Trabalhava e estudava? Mas trabalhava e estudava, era algo que era super importante para mim. Dava tempo para namorar, Márcio? Dava. Ainda dava tempo para namorar? Só que eu ia em todas as festas de roupa branca. Mas eu não via como problema. Tá, mas por que você ia de roupa branca? Eu terminava de trabalhar e ia direto. Se eu fosse para casa ficar bonitinho, não ia dar certo. Estava cansado. Estava muito cansado. Mas eu acho que até fazia mais sucesso com as meninas, não? Não sei. Naquela época, né? Acho que até fazia. Fazia mais, acho que hoje também, né? Aí, o que aconteceu depois, então? O que aconteceu depois foi o seguinte, essa empresa, eu aprendi muito nela, eu aprendi a lidar com as pessoas, eu aprendi muito sobre gestão e aprendi uma dor muito forte, que era a inadimplência. E na verdade, quando a gente fala o dentista, que criou a PagPop, que é uma empresa de meios de pagamento, uma empresa de pagamentos móveis, na verdade essa empresa nasceu daquele universitário que teve um outro negócio e que naquela percepção e naquela dor de ter algo maravilhoso e que no final não foi tão bom, eu aprendi muito, de fato aprendi muito. Então você quer dizer, depois que você se formou, abriu seu consultório e aí começou a perceber a inadimplência dos pacientes. Na verdade eu percebi a inadimplência nessa empresa de dar palestras. Nesse processo de vender livros, eu fazia muito dinheiro e no final dela eu tive que fechar essa empresa, porque o resultado dela não era funcional, porque eu vendia com boleto bancário. E na verdade foi dentro desta empresa, com esse know-how, que essa dor me levou a aprender um pouco mais. Eu fiz um MBA em São Paulo. Eu mudei para São Paulo, fiz um MBA em São Paulo em 2002, aproximadamente. Depois de você ter se formado? Depois de ter me formado, depois de ter fechado este negócio. Tá. E fui aprender um pouco mais. Eu falo que eu fui estudar... Você já estava como cirurgião dentista e eu quero aprender. Quero aprender um pouco MBA mais. você foi fazer na área de administração? Administração, gestão empresarial. Tá, e aí? E aí eu fui lá descobrir se a minha primeira empresa quebrou por culpa minha. Adivinha a resposta? Sim, a culpa foi minha. É sempre assim, né? A culpa foi minha, mas foi ótimo o reconhecimento e a percepção disso, porque eu me aprofundei, quis aprender mais. Trabalhei muitos anos como dentista, e aí sim, como dentista de novo, eu tinha problema de inadimplência. Eu só recebia com cheque e com dinheiro. Quer dizer, não aprendeu. Não aprendeu tanto. Doía. Não é? Mas aí eu fui buscar uma solução. Tem um monte de gente nos assistindo.
quais foram os erros que você detectou nessa primeira empresa de venda de livros mais importantes? Olha, eu tenho certeza absoluta que uma das coisas mais importantes era o refinamento do processo, o entendimento dos números. Quem tem um core muito comercial, que é o meu caso, né, é o que a gente chama em inglês de business development, às vezes se deixa perceber menos na questão de gestão do que a gente chama de KPIs, dos índices, dos números, e eu não tinha essa visão porque não era a minha formação. Se eu tivesse esse know-how naquela época, com certeza eu teria dado um passo para trás. Eu teria me preservado um pouco mais e dado continuidade ao processo. Mas o vendedor era muito agressivo. Então, eram processos que não eram complementares. Tá. E você não tinha ninguém na sua equipe fazendo essa outra parte, tinha. que é o que é muito importante nessa hora, a gente buscar quem sabe, né, daquela Exatamente. área, ou a gente se Complementar qualifica o time. nisso. Aí tudo bem, aí você virou o cirurgião dentista, começou a clinicar, e aí novamente apareceu a inadimplência. Sem dúvida nenhuma. Aí que pegou então? Aí pegou, a situação de inadimplência para o dentista não é algo assim tão grave, em função das margens, mas eu tinha um processo que era um pouco pior, que era o cliente chegar no meu consultório, adorar o tratamento e falar, mas eu não posso fazer o tratamento todo, eu só posso tratar essa dor. Por quê? Porque ele tinha que fazer um parcelamento em 3 vezes. Ou ele parcelava no cheque em 3 vezes, ou ele pagava em dinheiro. E eu chamo isso de... tem uma medicação para isso chamada imbromalina com tapiazol. Isso é o seguinte, o paciente demora a pagar e o dentista demora a fazer. E qual dos dois está errado? Nenhum dos dois. É o sistema que está errado. Porque o dentista precisa receber, e a pessoa pode ter esse tratamento mais rápido também, mas como que ela vai pagar tão rápido? Ela não tem condições, o dentista vai fazendo de acordo com o que ela pode pagar. Exatamente. Na verdade, eu costumo dizer que uma definição muito importante de inteligência para mim é a capacidade de unir coisas que naturalmente não se unem. Na verdade, eu peguei a história lá da inadimplência, do livro, e fui colocar na mão do dentista porque o dentista tinha o mesmo problema, receber em cheque e em dinheiro. E quem recebe só em dinheiro não pode dar parcelamento. E quem recebe em cheque tem alto risco de inadimplência. Por que não aceitar cartões de crédito? E aí, isso era quando? Isso 2006, 2007. Tá. Mas tinha condições de aceitar o cartão de crédito. Em 2006, posso falar tranquilamente que só existiam 2 empresas no Brasil que faziam isso. E as máquinas, cada uma só funcionava para uma bandeira, uma para a Visa e outra para a Mastercard. Isso custava, na época, R$450. Tá. Aí veio a ideia, não é isso? Que vai ficar para o próximo bloco. Não saia daí, porque o Márcio vai contar o segredo dele. Maravilha. A gente volta já. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
E nós continuamos o nosso programa de hoje. Olha, nós estamos com uma presença muito especial aqui, que é um empreendedor, que é o Márcio Campos. Ele começou a contar a história dele aqui e ele teve uma ideia, né, como cirurgião dentista, para evitar levar calote, não é isso, Márcio? Com que as pessoas não pudessem pagá-lo, né? E agora a gente vai saber do Márcio, então, o que aconteceu? Como é que foi? O que aconteceu foi o seguinte, em 2006, 2007, nós montamos um projeto pensando, na verdade, primeiro pensando na minha clínica, como resolver o meu problema. Eu fui até os bancos e falei, olha, eu preciso aceitar cartão de crédito, mas não da maneira que vocês fazem, porque isso é muito caro. Não, isso não é possível. Isso tudo é possível. Na verdade, eu uni os meus conhecimentos, desenhei um projeto onde eu podia capturar transações de cartões de crédito à distância. E a partir disso, eu montei a Vitalcred, que foi feita para dentistas, que hoje tem o nome de PagPop. Mas pera um pouquinho, aí envolveu administração, envolveu um bom vendedor, mas envolveu também tecnologia, né? Porque você tinha que entender de internet, porque isso envolve sistema, né? Sem dúvida. Aí você foi buscar ajuda. Na verdade, todo o fluxograma do negócio foi eu que desenhei. Aí tem uma pincelada da minha mãe aí que me colocou para estudar programação. Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu acho que eu aproveitei alguma coisa. E você também conseguiu fazer essa programação? Na verdade, programação não, mas eu desenhei o fluxograma e aí sim mandei fazer. Tá. PagPop, não é isso que é a empresa hoje. Isso. Você acabou deixando a odontologia porque a PagPop deu muito certo. Correto. Tá. Nós vamos agora, gente, mostrar um pouco da empresa do Márcio, Leonardo Andrade. Foi até lá, o nosso repórter. Mostra aí, Léo. Imagine fazer transações comerciais por meio de um celular. Isso já é possível com uma empresa que está há 8 anos no mercado e atende mais de 110 mil clientes em todo o país. Mas para que esse serviço funcione corretamente, eles contam com uma equipe de mais de 60 funcionários. Com os olhos fixados na tela do computador e os dedos passeando pelo teclado, essa turma mantém a concentração para fazer um bom atendimento. Aqui, a responsabilidade é de Bruno, que capacita e supervisiona mais de 30 funcionários. A gente tem um trabalho muito focado em cuidar do cliente, né, e fazer com que esse cliente, de uma forma geral, ele utilize o nosso sistema com qualidade, né, e com precisão, fazendo com que alavanque os números dele em cada segmento determinado pelo cliente. Tem até espaço para um bate-papo online. Com o celular em mãos, o cliente baixa um aplicativo para facilitar a troca de informações, fazer reclamações e pedir suporte técnico. É o WhatsApp. Mas, Andrei, explique como essa tecnologia funciona na prática. A gente vai atender o cliente, ele utilizando a ferramenta do aplicativo pelo celular. Ele utilizando pelo celular e nós respondemos ele pelo computador. A ferramenta ela é simples para o cliente de uso e bem ágil para nós os atendentes. E essa ferramenta funciona mais ou menos igual ao WhatsApp? Isso, para o cliente sim, porque ele vai utilizar um aplicativo no celular que a ferramenta é igual ao WhatsApp. Ele vai responder as perguntas que a gente questionar para ele, informando para a gente solucionar as dúvidas. Já ela é encarregada de gerenciar uma área de risco. Com o apoio de sua equipe, ela tem a função de evitar que qualquer validação de cliente seja feita de forma errada. O credenciado ele faz o seu cadastro no site da PagPop. Assim que ele passa a sua primeira transação, ele vai começar esse processo de verificação. Ele encaminha para a gente a documentação no site da PagPop e após isso a gente tem um prazo para estar analisando ele. Então toda a documentação é validada no site da PagPop. É uma área que precisa de muita responsabilidade? Muita responsabilidade. A gente tem que sempre verificar a transação, verificar se existe risco na transação ou até no próprio cadastro. Então a gente tem que ter uma visão bem detalhista para verificar as transações. E para que o Pag se torne POP, o importante é manter a qualidade do serviço e garantir a satisfação dos seus credenciados. A acessibilidade do nosso sistema ela é viável a todos. A pessoa se credencia por um custo muito baixo, praticamente ela não tem uma adesão, ela entra no site, ela se credencia por no máximo 10 minutos. Então o desafio está aí, é passar a facilidade que a pessoa tem para ter o sistema, tá? O cliente para ele ser usuário do sistema da PagPop e usar isso com qualidade e segurança. Então assim, eu vejo que nós atuamos de uma maneira muito simples para que as pessoas de qualquer classe social possam ter o sistema. Interessante. Então você está hoje com mais de 60 funcionários. Pois é, isso é fantástico, né? Uma possibilidade enorme aí de estar
trazendo pessoas, um time importante para trabalhar com a gente, são pessoas maravilhosas, super dedicadas, e na verdade isso não aconteceria sem esse time que está aí por trás desse negócio, né? Agora, qual que é a diferença que tem de uma empresa que tem a maquininha lá de cartão de crédito, por exemplo? Olha, além de custo... Isso, o que a PagPop faz? A PagPop permite que qualquer pessoa física ou jurídica possa aceitar cartões de crédito ou de débito com mobilidade, com segurança, a qualquer hora, em qualquer lugar. O principal é, você usando o seu próprio smartphone, você vai baixar o aplicativo e a partir daí você vai transformar o seu smartphone num aparelho para aceitar também cartões de crédito. Isso permite que qualquer pessoa que faça venda direta, né, venda de cosméticos, aquelas dos catálogos, um taxista, a cabeleireira, o autônomo, o liberal, que eles possam aceitar cartões de uma maneira muito mais simples. Agora já tem alguns serviços desses no mercado. Você está com algumas coisas aqui para mostrar para a Sim. gente. Eu já vi, posso pegar aqui? Pode, lógico. Isso aqui é um smartphone. Eu já vi, não no caso do PagPop, eu já vi um outro retangular ou um quadradinho, Sim. não sei, que é dessa forma aqui, Correto. não é? Qual que é a sua diferença para esses outros? Olha, o diferencial, por exemplo, deste leitor, este aqui é um leitor que nós chamamos ele de um leitor suave, porque a gente faz a transação aqui, né? Então, ele faz a transação... Essa pecinha que faz a leitura do cartão. Ele faz a leitura do cartão aqui, tá? O diferencial, nós desenvolvemos isso aqui no Brasil. Então esse é um diferencial. Todos os outros compraram da indústria, PagPop fez e lançou em 2012. PagPop foi pioneira no Brasil para esta solução que encaixa aqui. E agora nós temos a segunda solução, que é um aparelho Bluetooth, que funciona em paralelo ao smartphone, que você vai colocar o teu cartão de crédito aqui para o cliente e ele vai digitar a senha e vai aprovar aqui uma transação crédito ou débito. Este leitor não funciona o débito, porque precisa da senha, mas você pode ter esse aqui, que é por Bluetooth, que cabe no seu bolso, e você vai aceitar transações de crédito e de débito. Mas é uma solução fantástica, não temos a menor dúvida de que a possibilidade, você perguntou a diferença do mercado tradicional para o nosso, enquanto o mercado tradicional hoje, as grandes empresas, podemos até falar Cielo, Rede, tem 1.800.000 pontos, o mercado que nós olhamos é o mercado da base da pirâmide. São mais de 25 milhões de microempreendedores, que é o seu público, que é quem está assistindo esse programa, que precisam aceitar cartão, mas que tem dificuldade. Porque às vezes ele não tem uma conta no banco, às vezes ele tem uma conta poupança, às vezes o gerente dele não sabe que ele vende uma camiseta ou que ele complementa a renda. E como é que ele recebe, no caso? Para onde que vai esse dinheiro? Se ele não tem uma conta no banco? Na verdade, ele pode receber, nós temos o nosso cartão pré-pago, tá? Um PagPop Mastercard, que a pessoa pode... vai ter uma conta com a gente pode mandar o dinheiro para esse cartão pré-pago. Entendi. Tá? Mas pode ser para uma conta poupança Agora, também. a manutenção também é mais barato, porque, por exemplo, quando a gente paga em cartão de crédito, as pessoas falam assim, olha, tá mais caro porque o cartão de crédito me cobra 3% de manutenção, né? Dependendo se é crédito, se é débito, o valor que você cobra do comerciante ou do empresário é menor. A nossa mensalidade é menor, Isso. ela é quase inexistente, para a maioria dos casos ela não existe. Tá? E você ganha como, então? Eu ganho no percentual, que é o percentual que você citou, mas esse percentual, na maioria das vezes, ele é menor para os nossos clientes, porque o nosso cliente, para nós, ele é sempre um grande cliente. E esse grande cliente, para Cielo, ele é pequeno. Tá. Tem mais um VT aí que o Leonardo também viu na empresa do Márcio. Vamos lá? Qualquer profissional autônomo, liberal ou microempreendedor pode contratar a empresa, mas para começar a usar, é preciso ficar atento às dicas desse profissional. O credenciado, baixa o aplicativo, pode buscar lá na internet lá, o aplicativo no celular. PagPop, é gratuito, não tem custo. A partir do momento que ele baixa o aplicativo, é muito simples. Ele coloca o valor da transação, o CPF do cliente, pode fazer a transação com o leitor, que nós lançamos no mercado, e pode fazer também digitando os dados do cartão. É muito simples. O número do cartão, código de segurança, ano e mês do cartão de validade, o cliente pode digitar esses dados e concluir a transação também através do celular. Ele conecta no celular em que parte do celular? Isso, na saída do fone de ouvido, tá? Todos os celulares hoje, praticamente, smartphone tem essa entrada. Então, qualquer celular, tá? Android, aceita o aplicativo, o leitor de código, o leitor, o aplicativo do cartão. Para isso, precisa ter uma internet rápida ou ele consegue fazer? Não, com a internet 3G, ele consegue fazer a transação tranquilamente do leitor aqui do cartão de crédito. Para quem não usa celular, o que ele pode fazer? Quem não tem um celular, a informação você pode fazer a transação através do nosso atendimento, tá? Até 18 horas,
ou também pode fazer pelo sistema de URA, tá? Qualquer horário, o cliente com sua senha, ele consegue fazer a transação do cartão de crédito. A empresa apresenta agora mais uma inovação no segmento de pagamentos móveis. Agora nós temos o dispositivo de crédito, débito, chip e senha. Vamos para a prática aqui para a gente mostrar como que funciona esse aparelho. É muito simples, basta o cliente baixar o aplicativo da PagPop e abri-lo. A primeira tela do aplicativo é só colocar o login e senha e realizar a transação. Logo na primeira tela, basta o credenciado da PagPop colocar o valor da venda. Em seguida, se ele optar pela opção crédito, colocar o número de parcelas. Caso não, débito, basta pressionar o botão. Carregar, né? Isso, ele carrega, ele se comunica com o aparelho de débito e crédito chip e senha. Nós estamos com o Bruno simulando aqui o nosso cliente. Bruno, no caso aqui, vai chegar com o cartão. Exatamente, ele é o meu cliente, ele realizou a compra, eu fiz a transação através do meu aplicativo e agora basta eu inserir o cartão do cliente no dispositivo de chip e senha. Basta o cliente agora colocar a senha e pronto, a venda está realizada. Olha, muito legal, né? Quer dizer, na verdade, foi didaticamente o que você havia falado aqui pra gente, né? Maravilha. Olha, agora, como é que você conseguiu chegar nisso aí? Porque hoje você deve ter precisado de um grande investimento. Só você, com o que você foi juntando lá, deu conta? De fato, não. Nós temos uma história muito bonita para falar sobre investimento, porque eu comecei isso em casa, meu primeiro sócio foi meu pai, é meu primeiro sócio, né? Acho que é o melhor, porque ele é o mais duro, mas é o mais amigo, né? O meu segundo sócio, que a gente chama de Friends and Family, que é o meu cunhado, casado com a minha irmã. E aí eu fiquei 2 ou 3 anos lutando. Deu certo com o cunhado? Geralmente fala que não dá certo com o cunhado. Que eles chamam de Friends and Family and Full. Né? Mas não full não, deu muito certo, foi ótimo. Porque na verdade me ajudou a superar algumas barreiras. Eu passei por uma aceleradora de startups no Rio de Janeiro, fiquei 6 meses lá aprimorando esse negócio. Mas aí como é que tá? É uma dica. Como é que você ficou sabendo disso? Você correu atrás? Na verdade eu corri atrás, eu era assinante já dos newsletters da Endeavor, vi que tinha um evento em São Paulo, mandei desmarcar minha agenda dos meus pacientes, levou lá, sabia do que está tratando esse negócio de capital semente, capital anjo. Passei por uma aceleradora, participei de um evento chamado Demo Day, de apresentação de startups. A empresa, fizemos o rebrand, que virou PagPop. E nesse evento, no Demo Day, eu tive um privilégio, eu ganhei um prêmio do Silicon Valley Bank, que me levou para o Vale do Silício, na Califórnia, para eu fazer um roadshow. Isso me levou a receber investimento da Intel Capital, que é o braço de investimento da Intel, esse brand que tem no computador do pessoal em casa aí. Ela é investidora nossa, entre outros investidores muito importantes e relevantes. Isso sim deu gás para que o empreendedor, que tem muita coragem, mas que sabe o que está fazendo, possa receber esse investimento e galgar outros passos. E ter todo esse pessoal trabalhando com a gente, tem um time de pessoas tão maravilhosas aí conosco. Agora, o que você leva disso tudo, né? Na verdade foi coragem, porque você falou que ficou 6 meses no Rio, ou seja, fechou teu consultório aqui. Sim. Teve que chegar um tempo e falar assim, eu vou arriscar com esse outro negócio, eu vou acreditar nesse outro negócio. Olha, na verdade, coragem nunca me faltou. E eu costumo brincar que uma das partes mais difíceis de ficar 6 meses no Rio de Janeiro foi convencer minha esposa. Falei, vou ficar 6 meses no Rio de Janeiro, trabalhando de segunda a sexta. Uma porque eu tinha que fechar o consultório mesmo, outra porque é o Rio de Janeiro, né? E você pagava para estar lá? Na verdade, você conseguiu uma parceria? Eu recebi uma pequena bolsa da aceleradora, tá? Para me dar esse suporte, mas a empresa já era rentável. A PagPop já tinha uma certa rentabilidade. Mas eu assumi um risco. Eu apostei no risco de estar fora do meu consultório e apostar todas as minhas fichas dentro da empresa. E é importante falar o seguinte, que por todos esses anos, eu só parei de trabalhar como dentista depois que eu recebi investimento. Então, é uma loucura, mas uma loucura comedida. Sempre com o pé no chão, porque, obviamente, tem toda a vida da gente envolvida nisso. Está mais feliz hoje, fora do consultório e como empresário dessa forma? Na verdade, o que me deixa extremamente feliz é o sucesso da companhia, é a realização do trabalho, é a percepção de que frutifica realmente o seu suor, o seu estudo e tudo que você aplica. E não necessariamente a técnica da odontologia, ela me ensinou muita coisa. Mas essa veia de empreendedorismo
empreendedorismo, vale a pena assumir o risco. Tá. Nós temos pouquíssimo tempo, mas chegaram perguntas para a gente, algumas já foram respondidas. A Maria Luzia, ela pergunta, o aplicativo funciona como uma maquininha de passar cartão? Já foi falado aqui. O Eduardo Almeida pergunta o seguinte, tem que pagar uma taxa de manutenção para manter o produto? Você também já explicou isso, Isso, a taxa de manutenção não existe mensalidade. Isso, é uma porcentagem pequena do valor. E o Murilo Freitas pergunta o seguinte, como assegurar que esse método é seguro? Ótima pergunta, por isso que nós lançamos este leitor 100% seguro, garantido pelos bancos. Toda transação realizada aqui, ela é feita, a senha é a mesma senha do seu banco. Então é 100% seguro, 100% garantido. Tenho mais duas perguntas. Uma delas, qual o investimento que você conseguiu receber? Olha, na verdade, o investimento ele é de uma ordem significativa. Que ele não vai querer falar. Eu não posso falar. Mas eu posso falar que foi muito importante, continua sendo importante, e além do valor financeiro, tem o valor do quanto os nossos investidores participam e agregam valor para a companhia. Em 8 anos, você já teve esse investimento duplicado, triplicado? Na verdade, se eu for considerar algumas fases, sim. Né? Isso tem crescido cada vez mais e nós estamos agora nos preparando para alçar voos maiores. Bom, olha, para finalizar, muitas pessoas poderiam escutar seu caso e falar assim, que moço de sorte, não é? O que você atribui a você? Uma palavra, uma frase que resuma esse seu empreendedorismo e essa sua vitória? Trabalho. Muito, muito, muito. Trabalho. Não tenho a menor dúvida que seja isso. Ok, olha, prazer, a gente ficaria mais tempo contigo aqui, mas com certeza nós vamos te chamar novamente, porque gostamos muito da sua ideia, para você dar mais dicas também. Maravilha. Um grande abraço, parabéns a você. Eu agradeço a oportunidade. Parabéns. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Voltamos ao programa de hoje. Olha, gente, eu fiquei muito feliz com a entrevista dos blocos anteriores, né? Porque é realmente um grande empreendedor, uma pessoa que mostrou pra gente que quando você tem força de vontade, quando você trabalha, como ele, o que ele disse, né? Você vai à frente e consegue aquilo que quer. E agora, neste bloco, a gente tem mais uma dica importante para você. Você que quer pensar fora da caixa, você que quer aprender mais, você que quer sair do Brasil para estudar, para aprender inglês ou para aprender outras coisas num país, né, fora do Brasil. E para isso nós convidamos aqui a Silvia Regina Rossetto. Seja bem-vinda, Silvia, ao nosso programa. Obrigada pelo convite, Fique à vontade. É um prazer. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de estudar fora do país, né? Porque isso há um tempo atrás era um sonho e era algo impossível, né, Silvia? Isso. Hoje,
O que a gente faz? Pode ser impossível para muita gente ainda, não é? Mas hoje é menos difícil, vamos dizer assim, do que antes, não é? Isso, com o certeza. que existe? Quais os programas? Você é representante de uma empresa importante nessa área. Quais as chances que tem de se estudar fora? Como pode ser feito isso? Bom, existem... Primeiro, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando do seu programa. É uma experiência única o intercâmbio, como você disse. Hoje em dia está mais facilitado, porque a pessoa pode se preparar. Né? Ela pode fazer tipo uma poupança. Eu não dá para eu ir agora, eu quero ir em julho do ano que vem. Então, ela faz a inscrição e já vai parcelando um pouquinho por mês ao seu critério. Então, fica bem mais fácil. Chegando perto, se ela não conseguiu ainda, ela pode dividir. No nosso caso, até em 24 vezes, mas aí é com juros. Então, ficou muito fácil. Então, até em 24 vezes dá para parcelar uma viagem para o exterior para estudar. Para se estudar. Nós temos agora perguntas também do público. E antes de soltar a pergunta que chegou para nós por WhatsApp, eu quero dizer que se você tiver alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco ligando para a gente pelo 21. Qual que é o número mesmo, gente? 2133 2111 2133. Me desculpa o branco. 2111, programa ao vivo é assim. 2133. Ou pelo WhatsApp, que é o 98182 1817. E fazer perguntas aqui para a Silvia também, ok? E aí, então, vamos soltar a primeira pergunta que nos chegou pelo WhatsApp. Oi, meu nome é Eliel e eu queria fazer uma pergunta. É possível fazer algum tipo de intercâmbio com pouco dinheiro? É possível fazer com pouco dinheiro? Se for um de curta duração, né, é possível, com certeza. Porque ele já está incluso, ele já vai com acomodação, com meia pensão. E aquilo que eu falei anteriormente, ele pode se programar. Então, não tenho muito. Então, posso pagando um pouquinho por mês, depois ainda parcela. Então vamos falar, esse pouco dinheiro é muito relativo, não é? Os programas existem. Quais as modalidades e quais os tamanhos? Vamos dizer, 7 dias, 10 dias, um mês, como é que funciona? Existem programas a partir de 2 semanas sem limite. Você pode ficar 1 mês, 2, 3. E para profissionais, porque às vezes para otimizar o tempo, às vezes as férias do emprego, a partir de 25 anos pode ficar até 1 semana. Lógico, o ideal, quanto mais você puder ficar, é melhor para o resultado, né? Mas, por exemplo, Silvia, é mais para falar inglês ou as pessoas vão para outros países também? Não, tem outros. Nós temos, por exemplo, o inglês é o mais procurado, porque hoje em dia, falar inglês já é uma obrigação, né? Então, uma experiência no exterior é um grande diferencial para o currículo. Ele vai acrescentar, e não só para o currículo, abrir, né? Amplia os horizontes, você conhece novas culturas, porque, assim, tem pessoas de várias nacionalidades. Então, é uma troca muito grande. O que a gente fala, né? São diversas nações e um único idioma. O inglês ainda é o mais procurado. Depois tem espanhol, tem francês, tem alemão, japonês, até mandarim na China, que tem crescido. Então vamos falar de valor. Você falou desse plano menor aí, depende também do país. Do país, tá. Sim, então conta pra gente qual o país que seria mais acessível, com um valor menor, pra gente ter uma ideia de até por onde que começa. O que eu costumo falar também, Silvana, depende, tem que unir útil ao agradável. O que a pessoa gostaria de vivenciar e a experiência lá fora. Então, porque às vezes tem país que ele é barato no curso, mas perde-se no aéreo. No aéreo. Ou vice-versa, na passagem aérea. Tem programas a partir de 700 e pouco, uma semana, dólares. Se você comparar hoje em dia, fica até mais barato que uma viagem de turismo. Está indo, está reciclando, vai passear, porque as escolas têm os coordenadores de atividades, eles programam as atividades todo dia, no final de semana. Vai voltar com certificado, no nosso caso são até 2 certificados. Né? Então, quer dizer... $700 no caso... É só a parte terrestre, o curso... Uma semana, incluindo o curso... Acomodação, quarto duplo, sempre com aluno de outra nacionalidade. Que é importante também, porque aí conversa e conhece mais gente. Se ele quiser o quarto individual, tem que pagar um adicional. E há opções também de
ficar em residência estudantil, a pessoa pode. E a alimentação também está incluída? Com meia pensão. Se for casa de família, sim, café e jantar, de segunda a sexta, porque eles não têm hábito de almoçar, né, Silvana? Então, come-se pela escola, pela cidade, ou, e nos finais de semana, se não viajar, ficar, aí a família dá $700. 750, 800. Mais as passagens, no caso, ida e volta, né? E mais o visto para quem não tiver, Isso, essa tem o seguro médico, a taxa de inscrição, vai gastar $1.000 e poucos dólares. Mas é um belo investimento. Com certeza, não tem um dinheiro assim, melhor empregado do que isso. Porque cresce muito, né? Conhece outras coisas, vai até além da nossa imaginação, amplia os horizontes. A pessoa que está em dúvida, não sei o que eu vou fazer ainda, né? Pode ir, ter uma experiência, volta, faz um cursinho, continua. Convive, né, com outras pessoas também, né? Pessoas, tem nós temos mais perguntas aí que nos chegaram por WhatsApp. Vamos lá. É preciso falar inglês fluente para conseguir uma vaga no exterior? Não, para fazer um curso não há necessidade, porque o aluno vai fazer um teste e ele entra de acordo com o seu nível. Tem desde iniciante, básico. Se for 0, tem datas específicas. A partir de um básico, de um iniciante, ele pode ir qualquer segunda-feira do ano. Ele faz o teste, ele entra, são 6 níveis. Agora, se ele estiver procurando um de trabalho, que nem, por exemplo, um au pair, né, da cultura, que é um work and travel, são programas de trabalho, ele já tem que ter um nível de inglês, porque realmente, como que ele vai trabalhar, atender numa loja, numa coisa, se ele não tiver o idioma? Isso oficialmente falando, né? Porque alguns países pode trabalhar, outros não, visto dão direito, né? Tá. Mas o curso não necessita de nível de No inglês. caso de curso, por exemplo, a pessoa não vai para trabalhar, ela vai só para estudar. Só para estudar. Agora, como você disse, no caso da tua empresa, eu vou até falar porque é uma empresa séria também, é a EF, não é isso? Isso. Esta empresa, ela só facilita ou só possibilita a viagem a estudo. A maioria, sim, nós temos esse programa do au pair, que pertence à EF, a Cultura Au Pair. Mas a EF são cursos de idiomas, são escolas próprias, tem trabalho não remunerado. Nós temos um programa também de não remunerado. Tá. Entendeu? Ou se ele for para um país que ele vai trabalhar, o visto dá direito a trabalho, mas é o aluno que vai procurar, né? Tá, mas também pode fazer isso? Pode. Agora, o au pair também é interessante, né? Daria para você falar um pouquinho para a gente aqui pelo au pair? Posso. Então, o que é? O au pair é para trabalhar de babá nos Estados Unidos, principalmente. É só Estados Unidos? Não, tem algumas empresas, tem outros países, mas a maioria são os Estados Unidos. O au pair, só que ele tem alguns pré-requisitos. Então, tem que ter inglês intermediário para avançado, faz um teste, só vai realmente se passar. Porque vai lidar com criança, né? Imagina se você levar a um hospital, uma coisa muito séria. No mínimo, tem que ter 200 horas com experiência com criança. Pode ser experiência familiar, pode ser com irmão, cuidou pode ser do escolar, sobrinho. isso. Carteira de motorista. Então, tem uma série de pré-requisitos. É um programa que eu gosto muito, porque investe muito, pelo muito que vai ter. Ainda mais que é uma empresa muito séria, as famílias são alto nível. Mas peraí, e aí é muito mais barato. E aí você pode receber lá, não é isso? Aí sim, aí a ela pessoa tem um salário. a pessoa paga a passagem. Ganha a passagem da família. Ganha a passagem da família. Ela só tem o valor do curso que ela paga. Ela ganha ainda um curso para estudar assim que chega, que é obrigatório, de acordo com a lei americana. Então, ela faz um curso. No nosso caso, a escola é própria, em Nova York. E depois ela ganha da família também, além de ter a remuneração semanal, estipulada pelo governo, ela tem férias, ela é obrigada a estudar, ela ganha uma bolsa de estudo da família. E ela é obrigada a estudar. Só que o intuito, tem que levar bem assim, não é estudar. O intuito é cuidar de criança. A pessoa tem que estar bem consciente. Nas horas vagas, ela tem um tempo, então. Na horas vagas que ela é obrigada a estudar. Mas é respeitado esse horário vago para ela estudar. Se a família fala, eu quero que você trabalhe o dia inteiro cuidando de criança, tem isso número, tem aulas semanais que ela tem folga. Ela tem horas que ela tem, então, de acordo com a necessidade da criança. A passagem quem paga é a família americana. Isso. O curso lá quem paga é a família americana. A hospedagem, ela fica na casa. Sim. A comida também, a família paga. Sim. Ela ainda recebe um salário. Sim. O que ela gasta para esse jogo? Qual a idade que pode ser? De 18 até 26 anos. Que pena.
Aqui eu já passei dessa idade, não não tem lá, condições. Você vai fazer 27, Gente, não pode. que esses jovens, quantos jovens com essa oportunidade, não aproveitam uma oportunidade dessa, Silvia? Com certeza. Mas tem uma taxa que paga, no caso, para a empresa. Tem uma taxa que paga. Que valor que é esse? Varia de quanto a quanto? Eu não posso te falar com certeza, porque a Cultural Care, ela pertence à nossa empresa, mas é a parte agora, eles têm o próprio representante. Mas de qualquer... Se não me engano, não chega, acho que a R$3.000. Tá. Eu não tenho certeza. Mas isso a parte terrestre. Tá, mas depois a pessoa vai ser reembolsada disso, porque ela vai receber o salário lá. Sim, ela vai receber, ela recupera facinho, com certeza. Porque se ela souber fazer, ela traz até com uma economia, né? Porque e ela pode ficar lá um ano, e se ela cumprir tudo direitinho, ela pode renovar por mais um ano. Que legal, olha. Se ela cumprir as regras e tudo mais. Nos chegou pergunta aqui, Sônia Maria Marcondes, do Jardim Paulista. Até que ponto o intercâmbio facilita o ingresso numa faculdade e no mercado de trabalho? Nossa, é muito grande. O intercâmbio é um grande diferencial. Como eu disse no começo, hoje saber o inglês já é uma obrigação. O grande diferencial num currículo é a experiência no exterior. Eu tenho vários alunos que chegam e falam, nossa, acabei a faculdade, foi prestar, não pegou a vaga porque o outro tinha o diferencial, a experiência exterior. Ter vivido lá fora e de falar melhor a língua. Eu tive um pai que inclusive comentou, você não acredita, os que recusaram o meu filho, sabendo que ele tinha ido, já tinham ligado para que quando ele voltasse marcar uma entrevista. Porque abre, né, como a gente chama aqui no Brasil, os gringos, né? Você indo lá fora, você vai entender, né? Porque é bem diferente. Convive uma outra cultura. Você vai saber trabalhar numa multinacional, isso é importante. Os americanos, então, saber por que eles são tão mais produtivos, né, do que o brasileiro, porque acontece isso, né? Pesquisas apontam, para você ter uma ideia, de que o que um brasileiro demora 5 dias para fazer, o americano faz em 1 dia. É a produtividade que a gente tem que aprender com eles, né? Nós vamos agora fazer uma pausa, porque nós temos as vagas de emprego para falar para você. Atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, caixa de lanchonete, camareira de hotel, conferente de mercadoria. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais de intercâmbio. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Nós voltamos ao programa de hoje, agora falando sobre intercâmbio. Você quer trabalhar, você quer estudar,
no exterior, olha gente, hoje está muito menos difícil, vamos dizer, muito mais acessível. A Silvia Rosseto, da EF, que está aqui hoje nos dando as dicas. Silvia, nós temos aí imagens, eu queria que vocês soltassem um vídeo aí, imagens bonitas inclusive, para explicar um pouquinho como é que funciona isso. Isso você vê, a chegada do aluno, no caso é em Los Angeles, né? Tem um transfer que vai buscá-lo no aeroporto, porque de ponta a ponta a EF tem toda a assessoria. Então, primeiro vão buscá-lo no aeroporto, no caso esse aluno escolheu ficar em casa de família, que é muito legal, porque dá para ver as diferenças culturais e tudo mais, né? E ela fala, eles são assim, mas nós somos um povo muito dado, se você souber conquistar, eles vão te tratar super bem. Você viu que já tem um outro aluno, aí mostrando, né, a convivência, com criança é uma delícia, você fala, nossa, como que desse tamanhozinho fala tão bem inglês, você convive, né? como uma pessoa da família mesmo, eles recebem dessa forma. Eles recebem assim, porque na verdade uma família para receber alguém de fora também recebe alguma ajuda do governo para isso? Não, isso eles falam, mas não é isso. Principalmente o americano, ele faz muito porque ele gosta realmente de ter um intercâmbio, uma troca de cultura, já que ele não viaja tanto. Então, já o inglês, ele já da Inglaterra já faz mais até como um complemento de renda. Mas é até realmente para conviver ali, eles gostam de ter uma troca. Então, por exemplo, o bom do intercâmbio, que o aluno, você vê, ele vai fazer coisas que aqui ele não faz. Então, ele até começa a valorizar, por exemplo, lavar roupa. Né? Então, coisa ele que vai aqui fazer isso lá. Ele tem que cuidar da sua própria roupa. Mesmo ficando em casa de família, é combinado, né? Tem uns que lavam, você paga uma taxinha, tem uns que lava. Porque lá as próprias pessoas lavam as suas roupas, desde não é cedo isso? eles não têm auxiliares, cada um já tem a sua função na casa. Assim. É muito caro, né? Manter, na verdade, um funcionário em casa e as pessoas dividem as suas tarefas, né, Silvia? Isso. Agora, você teve um exemplo interessante, você também fez intercâmbio. Sim, tem minha família inglesa e minha família americana. Adoro, meu papai e mamãe. Ai, continua chamando assim, vocês continuam com essa ligação. Quanto tempo você ficou lá? Eu acho muito importante isso. Eu fiquei 3 meses. Porque isso que é o gostoso, sabe? Primeiro sim, Silvana, o importante é o aluno ir com o coraçãozinho aberto. O começo é difícil. Os 3 primeiros dias você fala, socorro. Aí tem algumas fotos em Cape Town, na África do Sul, que fui conhecer a nossa escola e fiz um safari. Onde também tem escola, no caso. Tem escola. A África do Sul é um lugar bem acessível, barato também. Aí uma aluna, a Bárbara, ela que está conhecendo o mundo com a EF, já fez vários intercâmbios. Aí ela no Japão, em Hong Kong, ela já foi para a Austrália. Dá vontade de viajar, né? Dá vontade de viajar. Com certeza. Isso, gente, para a gente não perder aqui, ficar divagando com essas fotos, essas imagens, nós temos mais perguntas aí que chegaram por WhatsApp. Oi, meu nome é Fausto. Eu gostaria de saber o que pode e o que não pode na hora de fazer um intercâmbio. O que pode e o que não pode? Bom, depende de qual o sentido que você está falando. Você tem o importante que você precisa seguir as regras do país. Tem que lembrar que você está indo para vivenciar uma nova cultura. Né? Como vem uma visita na sua casa, né? Quem entra no costume de quem? Não é isso? É a visita. Então, nós estamos indo para vivenciar uma nova cultura. Então, o aluno tem que entender. Coisas aqui que a gente sabe, né? Que o adolescente, 15, 16, tem menos bebida alcoólica. Isso é uma coisa muito séria. Não pode. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, na própria Europa. Quer dizer, você não anda com a cerveja, não é isso? Da latinha na rua. Você vai beber ou em casa ou vai beber no bar. Mesmo se você for caminhar na rua, mesmo adulto, ele tem que colocar dentro de um saquinho de papel, alguma coisa. Ele não pode estar mostrando, incentivando o uso da bebida. Que coisa boa para educar os nossos adolescentes, não é isso? Porque tudo tem idade, tá vendo? Os pais podem se ajudar com isso também. Não, com certeza. Mandar um adolescente para lá é muito importante. E horário para voltar também. Tem horário, tem horário que os ônibus param. Isso, param cedo. Falando agora, parece estranho, mas na hora que você está lá, você não é exceção, né? É a regra, todo mundo então acaba entrando todo mundo fazendo da mesma forma. Vamos lá tentar responder aqui as perguntas que chegaram. Isabela Santos, da Ribeirânia. Em outro país, o intercambista deve fugir dos brasileiros para praticar o inglês? Com certeza, né? Se realmente o objetivo é aprimorar o idioma, quanto mais fizer amizade com alunos de outra nacionalidade, é melhor. Mesmo o que eu costumo falar, Silvana, mesmo que fala, nós fica em inglês, né? É assim que aprende, tem que conversar,
tem que ir na loja, tem no dia a dia e procurar fazer amizade. Por isso que é norma colocar sempre com o aluno de outra nacionalidade, porque isso ajuda, não só o curso, complementa. Não perder teu tempo, né? Porque você acaba falando português lá e perde seu tempo. A não ser que vão duas amigas, um casal, a gente tem que pedir, eles colocam, né, na casa, mas a gente tem que pedir. Mas, do contrário, o ideal é sempre ficar com aluno de outra nacionalidade, e mesmo na escola. E tem uma regra, a nossa empresa, ela é muito séria, tem uma regra, tem uma percentagem por brasileiro. Eu chego a perder vendas, você não acredita? Então é de 5% a 8% por nacionalidade. Para realmente ter gente de então, mais vários países. Isso, nós temos assim mais de 100 países EFTA. Então, às vezes tem país, você fala, nossa, você não sabe nem onde fica, sabe aqueles nomes bem assim, né? Então, isso é importante, realmente, se agregar e procurar fazer amizade. Lógico, não vai fugir, né? Vamos lá, Silvia, tem mais perguntas aqui. O Pedro Guimarães, do Ipiranga. O estudante que cursou o ensino médio ou uma faculdade no exterior precisa regularizar o certificado ou diploma dele aqui no Brasil? Sim, com certeza, senão não vale. Por exemplo, o colegial, por exemplo, ele pode fazer 1 mês ou 2, mas depois ele tem todo um trâmite que as empresas explicam, né? Ele tem que levar as notas no consulado brasileiro mais próximo para convalidar. Aí ele traz para o Brasil. For o caso, vai na Secretaria de Educação para poder revalidar, senão é como se ele não tivesse feito. Tá. E mesmo faculdade, dependendo do tipo de faculdade, aqui não, né, tipo medicina, bem mais complicado convalidar, né? Tem até que antes de ir se informar sobre o curso para saber se aquele curso tem uma validade aqui no Brasil, não é? E o que vai precisar ser feito aqui. Porque nós temos esse serviço de colocação universitária, nós temos parceria com mais de 150 universidades, mas há cursos que você precisa ser um pouquinho mais cauteloso, se informar realmente, tipo medicina, né? Isso. Medicina, né? Aquela coisa, o governo só facilita para os cubanos. Não é? Eu estava outro dia entrevistando aqui mesmo, médico. O médico brasileiro faz a faculdade e tem que depois fazer ainda um revalida, que é uma outra prova. Isso. Isso para saber, para confirmar, para saber o profissional que vai nos atender. Infelizmente, o governo federal trouxe os médicos cubanos e não cobram deles que eles façam o revalida. Estranho isso, né? Podem ser médicos muito bons, mas por que os nossos têm que fazer essa prova e os outros não? Isso faz com que, será que eles não sabem e será que o governo federal não está colocando médicos em qualidade que possa fazer essa prova pra gente? Então os direitos têm que ser iguais aos deveres também, né? Com certeza. Chegou aqui mais uma pergunta, Ana Letícia Dantas, do Jardim Independência. Caso o intercambista não se adapte ao país escolhido, o que ele deve fazer? Primeiro, como eu disse, né, os 3 primeiros dias são difíceis. Então, a pessoa tem que coraçãozinho aberto, eu costumo falar, e é um desafio para a pessoa mesmo, ela tem que vencer. Porque uma coisa é falar inglês aqui, no caso do inglês, vamos pôr o idioma aqui, outra coisa é falar no país de origem, outra coisa é falar por telefone. Então, são várias, mesmo para onde eu estou, né, fuso horário, um monte de coisa que é difícil, né? Mas depois, ela tem, tirando esses 3 dias, depois chora que não quer voltar. Isso costuma acontecer, é normal. Mas vamos supor que realmente não se adapte. Tem ela pode mudar a família, porque pode acontecer, né, de realmente entra em conversa, contato não é chegar e falar, eu não vou mudar, isso não pode, tem o período de adaptação, os 3 dias, porque tem o choque cultural. Depois, mas há a possibilidade, de mudar de família, mudar de país, há várias possibilidades. Agora, o seguinte, o que não Silvia, pode é desistir. Nós falamos aqui do intercâmbio estudantil, mas eu queria saber também outras formas. Muitas pessoas, por exemplo, eu já estou velho, não vou mais, né? Não dá para eu ir. É só o jovem? Ou existem, por exemplo, cursos para executivos, alguém que já profissional liberal, alguém que queira ir? Com certeza, Silvana, eu costumo falar, é a partir de 12, 13 anos, sem limite de idade. 100 anos, aguentou, vai. Então, hoje em dia cresceu muito a procura por profissionais, tanto é que a nossa empresa divide os cursos por idades, 13 a 18, 18 a 24, 25 sem limite de idade. Então, procura por casais, porque ela está reciclando, está passeando. A pessoal que aposentou o sonho, não teve oportunidade antes, vai pode agora também realizar, pode. Agora, por exemplo, programas acima de 40 anos. Existe acima de 40 anos, é mais barato? Não, mas tem escolas que vai ser muito legal. Por exemplo, uma outra coisa
família. Vamos supor que tenha um casal com 2 filhos, tá bom? Esse casal, cada um tem um nível de inglês diferente, os filhos também com idades diferentes. Dá para todos irem para uma mesma cidade, uma mesma escola, fazer o intercâmbio no mesmo tempo? Sim, dá, porque cada um vai fazer o seu próprio teste, vai ter sua individualidade respeitada, ele vai entrar na classe de acordo com o seu nível. Então tem condições de ir. Tem. E os preços variam de acordo de cada um aí ou não? Não, depende, né? O tipo de curso, o tempo da idade, né? Varia um pouquinho, depende. Se for júnior, de 13 a 15, que a gente chama, tem um valor, porque esse tipo de curso é obrigado a ter como é adolescente, então tem o transfer de ida e de volta, tem que ter um lanche incluso. E fica todo mundo na mesma casa? Mesma casa da família não, lá? Às vezes não consegue. Às vezes não. Mas casal fica? O casal fica. O casal fica. Porque o que existe? Casas que só recebem mulheres, né, feminino, casas que recebem só o masculino, meninos, casas que recebem os dois, e tem casa que só recebe adolescente e casa que só recebe adulto. E dependendo de escola, de país, realmente, se for muito adolescente, é difícil achar uma casa que aceite o adulto e a criança. Mas é até bom para eles, porque cada um vai vivenciar o seu próprio E a idade intercâmbio. mínima, 13 anos. 13 anos. Tá. Silvia, nosso tempo esgotou, o papo está muito bom, mas não dá para continuar. Que bom Agora, que você gostou. Então, se você tiver mais perguntas, você entra em contato, manda um e-mail para a gente, entra no nosso site silvanaresende.com.br, lá tem o Fale Conosco, contato, mande a sua pergunta, que a gente vai encaminhar a sua pergunta para a Silvia, ok? E agora eu tenho mais vagas de emprego para você. Consultor de vendas. Cozinheiro de restaurante, pizzaiolo, porteiro, promotor de vendas. Nós vamos ficando então por aqui no programa de hoje. Eu quero muito agradecer a Silvia pela presença, um grande abraço, sucesso aí na empresa e que leve muitas pessoas para realizar o seu sonho fora. Com certeza, não é isso? porque tem para todo tipo. Todo gosto também. Todo gosto, todo tipo. Tem profissionalizante, voltado para a área também. Ok, Silvia. No Silvia. acadêmico tem muito. Eu agradeço, foi um prazer. O prazer foi todo Sucesso nosso. pra você, Prazer todo nosso, tá? Olha, um grande abraço para Obrigada você. Obrigada. Boa noite e até semana que vem, com certeza.